Se você é dono de barbearia e quer saber como formar a equipe do jeito certo, fica comigo até o final desse vídeo porque fazer isso da forma errada pode te custar muito caro. No vídeo passado falamos sobre como escalar o seu negócio, como escalar a sua barbearia através da formação de equipe. Porém, formar a equipe do jeito errado pode te render um grande processo lá na frente e custar até mesmo o fechamento da sua barbearia. O que eu vou te entregar nesse vídeo é algo que eu gostaria de ter aprendido lá atrás, quando eu abri a minha primeira unidade e ninguém nunca falou sobre o assunto. Então, se você quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal. O primeiro ponto que é fundamental que vocês entendam, pessoal, é que antes de tudo, antes da gente começar a formação da nossa equipe, a gente precisa ter o conhecimento de uma lei que se chama Lei Salão Parceiro. Diferente das grandes indústrias, fábricas e empresas onde existe uma relação entre patrão e funcionário, nas barbearias ocorre um pouquinho diferente essa relação entre barbeiro e dono de barbearia. Não existe esse lance de CLT. E é justamente o primeiro ponto que você que quer formar uma equipe de barbeiros tem que prestar muita atenção. Beleza, Kaique, se nas barbearias não existe CLT, não tem patrão e funcionário, então como que funciona o negócio? E é aí que entra a Lei Salão Parceiro, que eu vou explicar para vocês agora. A Lei Salão Parceiro, pessoal, foi uma lei criada lá em 2016, há quase 10 anos atrás, para regulamentar esse nosso mercado da beleza, não só barbearia, mas também manicure, pedicure, cabeleireiras e tudo que envolve essa área da beleza. E de fato foi uma lei muito bacana de ter sido implementada, afinal de contas, antes disso, a maioria dos estabelecimentos que trabalhavam com a área da beleza trabalhavam de maneira informal. Praticamente tudo era combinado através do boca a boca, de maneira totalmente informal, sem nenhum tipo de regulamentação. E depois que essa Lei Salão Parceiro passou a valer lá em 2016, as coisas mudaram um pouco e finalmente o nosso mercado ganhou uma certa regulamentação. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto muito importante que a Lei Salão Parceiro prevê é que entre o salão parceiro, no caso o dono da barbearia, e o profissional parceiro, que é o colaborador da barbearia, exista um contrato. Nesse contrato é justamente onde vai estar tudo regulamentadinho, as obrigações tanto do salão parceiro, que no caso é a barbearia, quanto do profissional parceiro. Os direitos e deveres de ambos os lados vão estar nesse contrato. Por exemplo, vai estar lá no contrato que o profissional recebe 50% de comissão, vai estar lá no contrato, por exemplo, que é a obrigação do salão parceiro, da barbearia, oferecer toda a estrutura para que o profissional possa atender os clientes dele. A obrigação da barbearia, por exemplo, oferecer os insumos, gola higiênica, lâmina descartável para que o profissional possa trabalhar. Enfim, esse tipo de coisa. E também vai estar nesse contrato os direitos do profissional parceiro, que é o colaborador que está naquela barbearia. Por exemplo, vai estar lá que o profissional não tem obrigação de chegar em nenhum horário, ele pode bloquear livremente a agenda dele e fazer o horário dele. Vai estar lá nesse contrato que a barbearia não pode simplesmente de um dia para o outro virar e falar que não quer mais trabalhar com aquele profissional. Precisa existir um aviso prévio 30 dias antes da barbearia finalizar a parceria com aquele profissional. Enfim, pessoal, tudo que acontece nessa relação entre dono de barbearia e colaborador vai estar presente de maneira formal nesse contrato. Só que é aí que entra um detalhe muito importante e que não pode faltar e a maioria dos donos de barbearia erram, que é o seguinte: o dono de barbearia que quer ter 2, 3, 4, 5, 10 membros na equipe, ele não pode permanecer sendo MEI. Ele precisa migrar do MEI, microempreendedor individual, para o ME, que seria uma microempresa. Porque pela lei do nosso país, pessoal, a pessoa que ela é MEI, ela não pode ter contrato firmado com mais de uma pessoa. Ela pode ter ali no máximo uma pessoa contratada ali sendo MEI, né, uma pessoa contratada de carteira assinada, como se fosse um CLT. Mas, caso contrário, que nem eu citei para vocês anteriormente, caso você queira ter uma equipe de 2, 3, 4, 10 colaboradores, você precisa fazer essa transformação do MEI para o ME. Somente dessa forma, a partir disso, a partir dessa mudança, você consegue criar esses contratos com seus colaboradores. E não adianta tentar fugir disso. Se você quer ter uma barbearia que cresce a cada ano e cresce da maneira correta, você precisa passar por esse processo. Essa questão do contrato, pessoal, é obrigatória, tá? É lei. Não é opcional nem para o barbeiro, nem para o dono da barbearia. É algo que realmente é obrigatório e tem que ser feito. Caso não seja feito, saiba que você está trabalhando de forma irregular. Se você, por exemplo,
tem já uma equipe de 2, 3 colaboradores, já tem uma barbearia, mas ainda não é ME e não tem contrato com esses colaboradores, sabe que você está correndo um grande risco, mas ainda é tempo de você mudar. E é justamente nessa mudança que começam a surgir as dúvidas. Pô, Kaique, como que eu faço? Quais são os custos dessa transformação? Como que acontece? Eu vou explicar para vocês agora. Olha só, esses números que eu vou falar para vocês agora, eles podem variar de acordo com o estado que você mora, de acordo com o mês, com o ano que você está vendo esse vídeo, tá? Mas esses números que eu vou passar para vocês são reais, tá? São da minha barbearia e vai servir como base para vocês terem essa noção de qual vai ser o custo mensal para vocês regularizarem a barbearia de vocês e conseguirem ter uma equipe e, consequentemente, escalar o negócio da forma certa, tá? Olha só, para você fazer essa transformação do MEI para o ME, você precisa, primeiro de tudo, procurar um bom contador. Esse contador, além de fazer essa transformação para você, ele vai poder te acompanhar nos honorários mensais, né? A partir do momento que você faz essa transformação do MEI para o ME, você precisa ter um contador todos os meses trabalhando junto com você, tá? Não dá mais para trabalhar sozinho. Então esse é o primeiro ponto muito importante. Essa transformação do MEI para o ME sai em média ali R$ 1.000, R$ 1.200, tá? O processo todo ali que você vai ter que fazer com o contador, os papéis e tudo mais, em média R$ 1.000, R$ 1.200. Na época que eu fiz eu paguei esse preço mais ou menos, tá? Eu moro aqui no interior de São Paulo, mas dependendo da região que você mora aí, como funciona o esquema do seu estado, pode ser que esse valor seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Os honorários do contador, que são referentes à mensalidade que você vai pagar para o contador trabalhar com você, tá junto ali contigo todos os meses e colher os seus impostos da forma correta e tudo mais, sai em média R$ 430 por mês. Que nem eu falei para você, dependendo do lugar que você mora, o profissional que você procurar, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porém vai ser sempre nessa média aí, tá? O que eu tenho de gasto mensal com o contador, né, de honorários de contador, fica nessa faixa dos R$ 430, ou seja, R$ 1.000 para fazer a transformação do MEI para o ME e R$ 430 todos os meses para o contador te acompanhar dali para frente. Outra coisa muito importante é que quando você faz essa transformação, quando você vira uma microempresa, você deixa de pagar aquele valor simbólico ali de R$ 65, R$ 70 referentes ao MEI e passa a pagar um imposto um pouco diferente. Então, de forma bem resumida aqui para vocês, pessoal, o ME, o cara que ele tem uma microempresa, o imposto que ele vai pagar vai ser mais ou menos 6% em cima do faturamento da empresa. Ou seja, se no final do mês, por exemplo, você faturou R$ 30 mil, 6% desse valor vai ser referente ao seu imposto, e daí é o contador que você contratou, que está junto contigo ali trabalhando, que vai cuidar dessa parte, que vai fazer todos os cálculos e mandar o imposto exato que você tem que pagar. Então, só para recapitular um pouco o nosso raciocínio, olha só, para fazer a transformação do MEI para o ME, você vai gastar mais ou menos R$ 1.200, R$ 430 todos os meses com o contador, mais 6% de imposto de acordo com o teu faturamento todos os meses, tá? Depois que vocês já fizeram essa transformação, já fizeram um contrato com a equipe, tá tudo certinho, tudo regular, uma coisa muito importante também que não pode faltar é a questão das notas fiscais. No final de todos os meses, o pessoal da equipe vai ter que emitir uma nota fiscal para o salão parceiro, no caso, para o dono da barbearia, tá? Referente ao valor que ele recebeu naquele mês. Ou seja, se eu sou o dono da barbearia, tenho 5 colaboradores e cada um desses 5 colaboradores fatura R$ 2.000, eles precisam emitir essas notas fiscais para mim com o valor de R$ 2.000, totalizando R$ 10.000 em notas fiscais. E aqui eu vou soltar uma cereja do bolo muito bacana para vocês. Lembra que eu falei que quando você vira ME, você precisa pagar 6% em cima do seu faturamento mensal? Pois é, existe uma brecha muito bacana nessa lei que permite o salão parceiro, ou seja, o dono da barbearia, pagar somente os 6% em cima do que ficou realmente para a barbearia e não no valor bruto. Vamos jogar números de verdade aqui para vocês entenderem. Vamos supor que no total a barbearia faturou R$ 30 mil. Só que desses 30, R$ 15 mil foi de comissão que eu repassei para a equipe, né? Vamos supor que os caras da equipe ganham ali 50% de comissão, ou seja, desses 30, R$ 15 mil foi de comissão para o meu pessoal. Então, de acordo com a lei, essa brecha que existe aí, eu não preciso pagar os 6% em cima dos 30 mil bruto total que foi faturado pela empresa, somente 6% dos 15 mil que restou de fato para a empresa. Então isso é uma brecha muito legal, acaba economizando muito imposto, porém poucos barbeiros, poucos donos de barbearia têm o conhecimento dessa brecha, tá? Então assim, galera, sendo muito sincero para vocês, eu sei que não é fácil, eu sei que depois que a gente regulariza o negócio, os custos aumentam muito em relação a quando a gente faz de maneira informal. Só que é aquilo que eu sempre falo, não adianta você querer construir um castelo gigante
em cima de um monte de areia fofa, porque uma hora aquilo pode desabar e pode te dar uma dor de cabeça muito grande, inclusive custar o fechamento do teu negócio. Então, se você quer formar a equipe do jeito certo, faça esse processo, faça a transformação do MEI para o ME, procure um bom contador para te auxiliar no recolhimento dos impostos, faça um contrato com cada membro da sua equipe de acordo com a Lei Salão Parceiro, respeitando todas as regras que são impostas pela lei. Comece a recolher notas fiscais de cada membro da sua equipe todo final de mês para que você possa entregá-las para o seu contador, ele possa calcular o teu imposto de maneira correta e somente assim você estará assegurado de que você está criando uma equipe do jeito certo, sem nenhuma dor de cabeça, sem trabalhar de maneira informal e consequentemente dormir tranquilo sabendo que você está crescendo o teu negócio da maneira que precisa ser feita. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu comentário, deixe seu like, me manda sua dúvida caso tenha ficado alguma coisa mais explicada. Eu vou ficar muito feliz em ajudar você a elevar o nível da tua barbearia. Até a próxima!